Muito bem, pessoas, vamos lá. Vamos fazer uns exercícios conforme eu tinha combinado com vocês. Essa lista de exercícios não dá tempo de fazer na sala, porque são muitos exercícios. Então, vamos ver se a gente faz alguma coisa aqui para ajudá-los a tirar dúvidas. Lembrando sempre que o objetivo aqui é tirar dúvidas, tá certo? Não tem como você aprender alguma coisa só assistindo o vídeo. Se você não tentar fazer, não vai adiantar. Mas vou deixar aí vocês decidirem como é que vocês vão estudar. Então, o primeiro exercício diz assim: um automóvel percorre um trecho retilíneo de uma estrada, indo de uma cidade A até outra cidade B, distante 150 km da primeira. Saindo às 10 horas de A, para às 11 horas em um restaurante situado no ponto médio do trecho AB, onde gasta exatamente 1 hora para almoçar. A seguir, prossegue a viagem e gasta mais 1 hora para chegar à cidade B. Sua velocidade média no trecho AB foi de quanto? Esse é um problema bem mais básico que a gente pode transformar em basicamente isso aqui. Então a gente bota ali. Nossa, eu já comecei bem. Está aqui a cidade A. Está aqui a cidade B. E o cara vai parar no ponto médio. Ele sai daqui às 10 horas. Para aqui às 11 horas. Então ele percorre, gasta 1 hora até o ponto médio, onde ele vai almoçar e vai chegar em B. Que horas que ele falou lá? Vamos lá. Às 13 horas, 1 hora da tarde. Então, saiu 10 horas, demorou 1 hora de viagem, ficou 1 hora almoçando e depois seguiu o restante da viagem. Ele nos fala que este cara aqui tem 150 quilômetros. Vamos conferir. Dista 150 quilômetros, sai às 10 horas, para às 11, gasta 1 hora almoçando, prossegue viagem, gasta mais 1 hora para chegar à cidade B. Beleza? Então, 10 horas, passou 1 hora, 11 horas, ficou almoçando 1 hora, então ele sai agora às 12 horas, e aí percorre durante 1 hora e chega no local dele às 13 horas, porque a 1 hora que ele ficou parado aqui faz parte da viagem. E aí, nós sabemos que a velocidade média é a variação do espaço no tempo. Cuidado com isso, tá? Nós estamos calculando aqui velocidade média escalar e não vetorial. Então essa variação do espaço aqui para a gente vai ser a distância. Por que essa variação de espaço vai ser a distância? Porque a gente vai considerar que o cara saiu daqui e veio para cá, e não interessa se ele parou ou não parou no meio do caminho. Me interessa que ele saiu daqui e chegou aqui. Então ele percorreu 150 quilômetros e ele gastou o tempo total, tempo final 13, menos tempo inicial 10, 3 horas. Isso faz com que ele tenha uma velocidade média de 50 km por hora. Isso nos dá a letra A como resposta. Beleza? Então, meu Deus, não era isso que eu queria fazer, não. Eu queria marcar isso aqui no marcador. Realçar texto selecionado. Aqui. Ó, ele não deixou realçar, não. Ah, agora foi. Pronto, é isso que eu queria. Muito bem. Gostei da cor, não. Eu queria fazer de amarelo. Isso. Beleza? Deixa eu parar aqui. Muito bem. Número 2. Um avião voando em linha reta, com velocidade constante em relação ao solo,
abandona uma bomba enquanto voa. Tá? Se a resistência do ar sobre ela puder ser desprezada, isso é importante. Se eu estou desprezando a resistência do ar, isso quer dizer que este cara aqui vai me dizer que não interessa se o vento está atrapalhando ou não o voo da bomba. A gente vai aprender sobre resistência do ar mais para frente. A trajetória dessa bomba será de forma de quê? Então vamos lá. O cara está aqui. Vamos colocar nosso aviãozinho voando. Perfeição absoluta. Um avião. Rodinha aqui, rodinha na frente. E ele está voando para a direita, no meu caso aqui. Beleza? Aí ele vai soltar a bomba rosa dele que está aqui embaixo. Muito bem. A bomba vai cair. Só que enquanto ela estiver caindo, ela também vai estar indo para a direita. Então tem dois movimentos acontecendo. A soma desses movimentos, um em queda e o outro para a direita, vai te dar uma parábola. O porquê que é uma parábola, a gente vai conseguir ver com detalhe mais para frente. Mas é importante que você entenda que quando a bomba estiver bem aqui assim, batendo no chão, eita ferro, nosso Deus, é porque eu estou tentando fazer as coisas sem usar as ferramentas que eu tenho. Eu tenho uma ferramenta aqui muito legal que chama régua. E aí você faz ela ficar na horizontal, coloca ela aqui e faz bonitinho. Então, quando o avião estiver bem aqui, quando a bomba bater no chão, o avião vai estar bem aqui. Quer dizer que para o piloto, a bomba esteve o tempo todo abaixo do avião, porque a velocidade horizontal da bomba e do avião são iguais, já que não tem resistência do ar, enquanto ela ia caindo. Então, o avião saiu daqui, veio para cá, andou na horizontal e a bomba caiu. A soma desses movimentos para um observador que está aqui no chão, olhando lá para cima, vai ser o rosa. Mas para o piloto que está dentro do avião, se ele estiver olhando para baixo, ele vê a bomba o tempo todo embaixo dele. E ele vai ver exatamente onde a bomba bate. Então a resposta é que a trajetória será uma parábola para um observador que estiver... Opa, errei aqui, perdão. No avião, não, está errado. Linha reta vertical para o observador na Terra. Não, aviado. Linha reta, está errado. Linha reta vertical para o observador que estiver no avião. E esta é boa. Para quem está no avião, é uma linha reta. Linha reta horizontal para o avião. Não. Mesma figura para qualquer observador. Não. Resposta, linha reta vertical para um observador que estiver no avião. Beleza? Então vamos lá. João caminha 3 metros para o oeste e depois 6 metros para o sul. Em seguida, ele caminha 11 metros para o leste. Em relação ao ponto de partida, podemos afirmar que João está. O que eu vou ter que fazer? Vamos desenhar os vetores de deslocamento desse cara. Então, primeiro eu vou levar o meu... porcaria. Errei aqui a tecla. Minha rosa dos ventos ali pro desenho, para facilitar um pouquinho a vida da gente poder explicar melhor. Primeira coisa é isso. Então vamos lá. João caminha 3 metros para o oeste. Onde é oeste? Oeste é direção leste-oeste, é horizontal. Então vamos colocar isso aqui na horizontal e eu vou usar o vetor azul para representar que ele saiu daqui e andou 3 metros. Vamos chamar isso aqui de 3 metros. Beleza? Então isso aqui é um vetor que indicando um deslocamento na direção horizontal, sentido para a esquerda, com um módulo igual a 3 metros. E depois 6 metros para o sul. Então agora vamos digitar, vamos mostrar que ele andou para o sul. Vou fazer de rosa.
Andar para o sul quer dizer que ele pegou e andou na vertical. Vou colocar isso aqui na vertical, bota bem aqui. E se isto aqui é mais ou menos 3 metros, 6 metros vai ser isso aqui, tá bom? Vocês estão vendo que eu estou fazendo um esboço. Não tem medida precisa aqui, porque eu não tenho um papel quadriculado. Eu podia estar medindo precisamente, eu tenho a régua, né? A régua, essa minha reguinha tem como fazer medida. E você também poderia, mas não precisa. Eu estou fazendo um desenho, é um esboço. Aí finalmente ele fala que encaminha 11 metros para leste. Então vou fazer de verde, não, vou fazer de vermelho. Ele de vermelho, 11 metros. Olha lá, isso aqui é 6, é quase o dobro disso aqui, então vai ser grandão. Não tem problema, porque o meu papel aqui é de graça. Então, 11 metros. Vai começar aqui. Se isso aqui é 6 metros, 11 metros é mais ou menos isso aqui. Tá bom, 11 metros, quase o dobro. Beleza? Então, esse aqui é o vetor C que tem... Opa, cadê a setinha dele? Não esqueçam da setinha do vetor. 11 metros. Repara, sem setinha porque eu estou escrevendo os módulos, com setinha em cima do nome porque eu estou escrevendo o vetor. Cadê o vetor soma? Cadê o vetor resultado? O vetor que permite eu descobrir onde o... Como é que ele chama? João chegou. Esse vai ser um vetor que liga a origem do primeiro... Opa, vou besteira aqui. Cadê minha régua? Que liga a origem do primeiro, vamos colocar lá a reguinha na origem do primeiro, na extremidade do último, vamos colocar a reguinha na extremidade do último. E aí, este é o vetor resultado. Soma. Se você olhar a direção, este cara de verde aqui está aproximadamente na direção noroeste-sudeste, sentido sudeste. Então ele está apontando a sudeste, quer dizer que o João chegou numa posição que está a sudeste da posição horizontal. Vamos lá olhar? Sudeste pode ser a letra A, sudeste pode ser a letra C, não pode ser sudoeste. O erro é o pessoal colocar a setinha apontando para cima, e aí vai dar errado. É origem do primeiro vetor ligando na extremidade do último. Então, na prática, ele andou isto aqui. E quanto vale essa distância? Que é o que ele quer saber lá, para poder fazer a resposta final. Bem, eu vou precisar de um triângulo retângulo para me ajudar aqui. Então, eu vou pegar e vou fazer uma reta aqui, para poder eu ver um triângulo retângulo. Bonitinho. Lá, ele me deu umas medidas. Esse A tem 3 metros. Esse B tem 6 metros. Então, esse lado aqui do meu triângulo retângulo tem 6 metros. Se aqui são 3 metros, igual lá em cima, e isso tudo são 11 metros, quer dizer que aqui tem 8 metros. Concorda? 8, 9, 10, 11, que é o tamanho do C. Isso tudo são 11 metros. Deste pedacinho até o final aqui, tem 8 metros. Então você tem um triângulo 6, 8, isso aqui vale 10. Na dúvida, faz S ao quadrado, 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. 36 mais 64 é ao quadrado aqui, perdão. S ao quadrado igual a 100. Tira a raiz dos dois lados, o S igual a 10 metros. Vou colocar aqui só para vocês verem que eu fiz isso aqui, ó. Tirei raiz aqui, beleza? Então, vale 10 metros. Resposta, letra A, 10 metros para sudeste. Beleza? Número 4. O motorista de um caminhão pretende fazer uma viagem de Juiz de Fora a Belo Horizonte passando por Barbacena, cidade situada a 100 km de Juiz de Fora e a 180 km de Belo Horizonte. A velocidade máxima no trecho que vai de Juiz de Fora a Barbacena é de 80 km por hora.
e de Barbacena a Belo Horizonte é de 90 km por hora. Determine qual o tempo mínimo da viagem de Juiz de Fora a Belo Horizonte, respeitando os limites de velocidade. Então, representação gráfica para ficar bonitinho. Ó, eu esqueci de apagar o anterior. Pronto. Estamos saindo aqui de Juiz de Fora. Vamos sair aqui de Juiz de Fora para ir a Belo Horizonte. E vamos passar por Barbacena, que está a 100 quilômetros de Juiz de Fora. Ou dificuldade. E 180 quilômetros de BH. No trecho entre Juiz de Fora e Barbacena, 80 km por hora de máxima. E no trecho de Barbacena a Belo Horizonte, 90 km por hora de máxima. E eu errei ali, vamos apagar. Aqui não é por hora, aqui é quilômetros, que é uma distância, né, gente? Vocês viram aí que eu errei, ninguém gritou. Então são 180 km de distância, a distância total são 280 km, beleza? Mas eu vou olhar quanto tempo que ele demora para percorrer o trecho Juiz de Fora Barbacena. E aí eu posso ir lá no nosso triângulo do saber, velocidade média, espaço, tempo. Aí a gente vê que o tempo no primeiro trecho vai ser o espaço dividido pela velocidade que ele teve nesse trecho, que foi constante de 80 km por hora. Então o trecho vai ser 100 km andando a 80 km por hora. Corta aqui, isso dá um tempo de 5 quartos de hora. Pessoas, 5 quartos de hora é um pouco mais de uma hora. Eu não vou mexer por enquanto com a fração, mas vou ter que mexer depois, porque as respostas estão, tá vendo, ó, quebradas. Então eu vou ter que mexer, mas vou mexer depois. Vou calcular agora o tempo do segundo trecho, que vai ser o segundo espaço com a velocidade no segundo trecho, que nesse caso é de 180 km a 90 km por hora. Isso vai dar 2 horas. Então, o tempo da viagem vai ser o tempo no primeiro trecho, mais o tempo no segundo trecho, que dá 5 quartos mais 2. Vocês sabem, eu sei que 5 quartos é uma fração fácil, mas eu vou continuar. O tempo da viagem vai ser 4 dividido por 4 dá 1, 1 vezes 5, 5. 4 dividido por 1 dá 4, 4 vezes 2, 8. Então o tempo de viagem deu 8 mais 5, 13 sobre 4 horas. Aí agora eu vou fazer a conta de dividir. Sim, eu concordo, eu podia ter resolvido isso antes, mas não fiz. 3 vezes 4, 12. Para 13, falta 1. Não dá. 10, vírgula. 2 vezes 4, 8. 10 menos 8 dá 2, não dá 20. 5 vezes 4, 20. Resto 0. Resposta 3,25 horas. 3, letra B, 3,25 horas que deu a viagem entre Juiz de Fora e Belo Horizonte. Beleza? Muito bem. A sonda Voyager 1 tornou-se nessa quinta-feira, há pouco tempo atrás, né? 2017 isso aconteceu. 4 de dezembro de 2017 saiu no jornal. Não, perdão. 12 de setembro de 2013 saiu a notícia no jornal BBC.
12 de setembro de 2013. Então, nesse dia, ela tornou-se o primeiro objeto feito, nesse dia não, nessa semana aí, o primeiro objeto feito por humanos a sair do sistema solar. Segundo os cientistas da NASA, ela se moveu para fora da influência do Sol. Calcula-se que a região interestelar esteja a mais de 19 bilhões de quilômetros da Terra, ou 123 vezes a distância entre o nosso planeta e o Sol. Em relação à distância atual entre a Terra e a região interestelar mencionada no texto, se esse número fosse escrito em notação científica, estaria representado corretamente como? Vamos lembrar que para escrever um número em notação científica, você deve escrever com a seguinte com o seguinte padrão, certo? A notação científica é um número vezes uma potência de 10, sendo que esse número tem que ser maior, maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, ele não pode ser 0 e ele não pode ser 10. Tá certo? Ele pode ser 1, alguma coisa. E ele pode ser até 9,9 alguma coisa, não pode ser 10. Na prática, significa dizer que ele tem que ser um número com uma casa apenas antes da vírgula. E que a potência, o expoente da potência, tem que ser um inteiro. Então, quando ele disse que estava a 19 bilhões de quilômetros, se você quiser, 19 mil, 19 milhões, 19 bilhões. O bilhão corresponde a 10 elevado a 9, olha lá, 3, 6, 9 zeros depois da vírgula. 3, 6, 9 zeros adicionados ao número, então dá 19 bilhões, é isso aqui. Mas eu quero em notação científica, então eu vou pegar lá e vou contar. Eu quero que tenha um número que tenha apenas uma casa antes da vírgula, então vai ter que ser pelo menos isso aqui, 1,9. E aí, essa vírgula que eu coloquei aqui, ela estava aqui. Quantas vezes essa vírgula andou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes para ela chegar aqui. Então, a potência, o expoente da potência de 10 será o número 10. E a resposta do problema, 19 vezes 10 a 10 quilômetros. Perdão, 1,9 vezes 10 a 10 quilômetros. Eu vou te dizer uma coisa, é um professor muito limitado. 1,9 vezes 10 a 10 quilômetros é a distância expressa em notação científica. Beleza? Muito bem. Diz assim o número 6. No serviço de transporte privado urbano, ao solicitar um carro por aplicativo de celular, são informados a distância entre o motorista e o local onde foi feita a solicitação e o tempo estimado para que ele possa chegar até lá. Suponha que ao solicitar um carro, o aplicativo informe que o motorista está a 1,8 km de distância e que ele deve chegar em 1,5 minuto. Com base nessas informações, qual deve ser a velocidade média? Aí ele vai te dar a fórmula. Distância sobre tempo gasto. Não é distância, mas tudo bem. Do veículo conduzido pelo motorista até o local da solicitação. E a conta então, de novo esqueci de apagar aqui. Nós temos um motorista que vai ter que percorrer 1,8 quilômetros. E ele vai gastar para isso previsto 1,5 minuto. Aí se você olhar as respostas, todas estão em metros por segundo. Então você tem que já resolver isso aqui. Não tem velocidade aqui. 1,8 km são 1.800 metros. E 1,5 minutos, que é 1 minuto e 60 segundos, 60 segundos mais 30 segundos, 90 segundos. Tudo bem?
Aí agora sim as contas ficam relativamente simples. Velocidade média, variação do espaço do tempo, velocidade média são 1.800 metros em 90 segundos. Nós vamos melhorar essa conta relativamente aqui, tira esses dois carinhas, tira 2 zeros ali, 180 por 9. Se fosse 18 por 9, daria 2. 180 por 9 dá 20. O que? Metros por segundo. Resposta, 20 metros por segundo, letra B. Se ele quisesse a resposta em quilômetro por hora, olha só, depois que eu cheguei em metros por segundo, isso é a mesma coisa se eu multiplicar por 3,6 do que 72 quilômetros por hora. Beleza? Em 2014, um importante trabalho publicado revelou novos dados sobre a estrutura de larga escala do universo, indicando que nossa galáxia faz parte de um superaglomerado chamado Laniakea, com massa de cerca de 10 a 17 estrelas como o Sol, que tem 2 vezes 10 a 30 kg de massa, aproximadamente. Em 2015, o Prêmio Nobel de Física foi concedido a cientistas que descobriram uma das menores massas, que é de 4 vezes 10. Opa, perdão, o que eu fiz aqui? Meu Deus. 4 vezes... Oh, meu filho, sai daqui, o que é isso? 4 vezes 10 a menos 33 gramas de um neutrino, um tipo de partícula elementar. Em ciência, uma maneira de trabalhar com valores muito grandes ou muito pequenos é a ordem de grandeza, com base nas duas descobertas apontadas. Quantas vezes a ordem de grandeza da Laniakea é maior do que a de um neutrino? Então vamos lá. Massa do Sol, 2 vezes 10 a 30 quilogramas. A Laniakea é 10 a 17 vezes a massa do Sol. Então, a Laniakea vai ter, mantém aqui, mantém a base, somos expoentes. 30 mais 17, produto de potências de mesma base. A massa da Laniakea vai ser de 10 a 47 kg. Enquanto isso, o neutrino tem massa de 4 vezes 10 a menos 33 gramas. Vou botar as coisas iguais, os dois ficarem em quilograma. A massa do neutrino vai ser, olha lá, 1 quilograma são 1000 gramas. Quantos quilogramas terá o neutrino que tem 4 vezes 10 a menos 33 gramas? Multiplica cruzado. 1000 massa do neutrino, 4 vezes 10 a menos 33. Massa do neutrino vai ser 4 vezes 10 a menos 33 dividido por 10 a 3. 1000, passei dividindo, 10 a 3. Divisão de potências de mesma base. Mantém a base, subtrai os expoentes. Menos 33, menos 3. A massa do neutrino vai ser 4 vezes 10 a menos 36 quilogramas. Aí fica todo mundo no sistema internacional. 4 vezes 10 a menos 36 quilogramas. Ordem de grandeza. Vamos passar para azul. A ordem de grandeza da Laniakea é... Ordem de grandeza, você escreve o número em notação científica, olha para esse cara, se esse cara for maior que 3,16 raiz de 10, soma uma unidade no expoente da potência de 10. Se for menor, a ordem de grandeza é a própria potência de 10, 10 a 46 quilogramas. Neutrino, ordem de grandeza do neutrino. Olha para a potência, para a notação científica, está escrito em notação científica. Se o valor que está aqui for maior que a raiz de 10, 3,16, você soma uma unidade no expoente da potência de 10. Então a ordem de grandeza, nesse caso, é maior,
Menos 36 dá 1 mais 1, dá menos 35 kg. Então, a ordem de grandeza da laníquia é da ordem de 10 a 47 kg e a ordem de grandeza da massa do neutrino é da ordem de 10 a menos 35 kg. Aí ele pergunta, quantas vezes a laníquia é maior do que a do neutrino? Bem, se ele quer saber quantas vezes a ordem de grandeza da laníquia é n vezes a ordem de grandeza do neutrino. Então, esse número de vezes que ela é maior vai ser, pega o ordem de grandeza do neutrino e passa para o outro lado dividindo. Ordem de grandeza do neutrino. Isso vai dar 10 elevado a 47 dividido por 10 elevado a menos 35. Divisão de frações divisão de potências de mesma base. Mantém a base, subtrai 47 menos 35. Olha o pessoal errando aí, ó. Número 10 a 47 menos 35 dá 82. Então, resposta, letra A. Opa, que é isso? Letra A. E qual é? 10 a 82 vezes, pronto. Beleza? Muito bem, mais um então. Uma família viajou de carro de Teresina, no Piauí, com destino à cidade de Pedro II, no Piauí também, distantes 200 quilômetros. O percurso demorou 4 horas, pois, decorrida 1 hora de viagem, o pneu dianteiro esquerdo furou e precisou ser trocado, levando 1 hora e 20 minutos do tempo total gasto. A velocidade média que o carro desenvolveu durante a viagem foi de... puxa vida, eu me arrependi de ter colocado esse exercício. Olha só o que é isso. É muito de graça demais. Nem acredito que isso caiu de verdade. Olha o que ele fala. O cara saiu de Teresina para ir a Pedro II. Então está em Teresina, vai a Pedro. Mas na viagem furou o pneu. Furou o pneu. Só que, poxa, ele diz para você que entre as cidades a distância é 200 quilômetros. E ele diz que o percurso demorou 4 horas. Quando ele conta que decorrido 1 hora de viagem, o pneu esquerdo precisou ser trocado e levou 1 hora e 20, ele disse que eles atrasaram por causa desse tempo. E aí acabou demorando 4 horas uma viagem que deveria ter sido feita em menos tempo. O percurso demorou 4 horas, pois o pneu dianteiro furou. Então o tempo de viagem foi de 4 horas. Como é que calcula a velocidade média? Por isso que eu falei que esse problema nem era para estar aqui. Velocidade média é espaço sobre tempo. Quanto dá isso? 50 km por hora. Dá nem para acreditar. O problema diz que estudos recentes indicam que esponjas de cozinha podem conter tipicamente 10 milhões de bactérias por metro quadrado, o que as coloca entre as superfícies mais contaminadas de uma residência. Considere uma esponja com essa característica. Qual é a ordem de grandeza do número de bactérias presentes numa superfície retangular de uma esponja de lados 11 por 7,5 centímetros? Vamos lá. Esponja. Vamos desenhar aqui a esponja. Só de onde eu vou fazer a esponja? Pronto, consegui fazer. Essa esponja tem 11 centímetros por 7,5 centímetros. E o cara fala no problema que são 10 milhões de bactérias por metro quadrado. Então, o número de bactérias são 10 milhões. 10
10 mil, 10 milhões de bactérias por metro quadrado, beleza? Isso dá 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elevado a 7 bactérias por metro quadrado. Quanto que é a área da esponja? Bem, isso está em centímetros, não vai ser bom para mim, porque eu quero em metro quadrado, para poder eu saber. Então eu vou calcular a área da esponja em metro quadrado. Então eu vou passar isso aqui para centímetros, de centímetros para metro. A área vai ser 11. Lá no começo do ano, tabelinha, o centímetro, que é a centésima parte, corresponde a 10 a menos 2 metro. Então, 11 vezes 10 a menos 2 metro, vezes 7,5 vezes 10 a menos 2, passei para metro. 11 centímetros são 11 vezes 10 a menos 2 metro, e 7,5 centímetros são 7,5 vezes 10 a menos 2 metro. Os valores estão agora em porcaria, fiz errado. Vou dar uma pausa aqui. Muito bem, eu só queria passar isso aqui para baixo para fazer as contas. Então, isso aqui está em metro, isso aqui está em metro, mas ficou feio para danar. Vamos apagar aqui e fazer de novo. Metro. E aí a área é o produto disso dois, beleza? Então eu vou fazer o produto de 11 por 7,5. Então vamos lá. 11 vezes 7,5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 1, 7. 5 dá 12, vai 1, 8. Tem uma vírgula, 82,5. Então isso aqui vai ser área igual a 82,5 vezes, mantém a base, multiplica os expoentes. Mantém a base, soma os expoentes. Menos 2 mais menos 2 dá menos 4. Isso dá 82,5 vezes 10 a menos 4. Aí agora eu quero saber quantas bactérias vai ter na minha esponja. Na minha esponja vai ter, o número de bactérias da minha esponja vai ser 82,5 vezes 10 a menos 4. Isso aqui é o número de bactérias na esponja. Tem essa área. Deixa eu colocar bonitinho só para vocês verem. Olha só. Ali o N é eu chamei de N a quantidade de bactérias por metro quadrado. Então são X bactérias por metro quadrado. Beleza? Quer dizer que o número de bactérias é você pegar aquele N, que é 10 a 7, e multiplicar pela área. Então vai ficar 10 a 7 vezes a área, de 82,5 vezes 10 a menos 4. Quanto vai dar isso aqui? 82,5 vezes, mantém a base, soma os expoentes. 7 mais menos 4. 7 menos 4. 7 menos 4. Então, o número de bactérias que eu tenho é de 82,5 vezes 10 a 3 bactérias. Beleza? Mas eu quero a ordem de grandeza. Isto aqui está em notação científica? Não está. Tá certo? Se não está em notação científica, eu tenho que escrever em notação científica para conseguir saber qual que é a ordem de grandeza. Em notação científica tem que ser 8,25. Andei com a vírgula uma vez, vezes 10 a 1. E já tinha 10 a 3. Isso aqui vai dar 8,25
vezes 10 a 4. Quer dizer que eu andei com uma casa para a esquerda, aumentou uma unidade no expoente da potência de 10. Eu passei 82,5 vezes 10 a 3, é a mesma coisa que 8,25 vezes 10 a 4 bactérias. Isto aqui está em notação científica. Como o valor que está multiplicando a potência de 10 é maior do que o raiz de 10, 3,16, a ordem de grandeza vai ser a potência de 10 com uma unidade acrescida no expoente, 10 a 5 bactérias. Então a ordem de grandeza de bactérias nessa esponja aqui é da ordem de 100.000 bactérias. Isso dá letra B como resposta, 10 a 5 bactérias. Beleza? Muito bem, próximo problema. João, que é um atleta de tiro ao alvo, dispara um projétil horizontalmente com uma velocidade de 200 metros por segundo em direção ao alvo. João escuta o impacto do projétil do alvo 2,7 segundos depois do disparo. Sabendo que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, a distância de João ao alvo vale quanto? Nós fizemos um parecido com esse na sala de aula. Então, o que nós temos lá, a situação do problema é: você tem lá o alvo, João veio aqui e atirou o projétil. O projétil sai com uma velocidade, que é a velocidade do projétil, que o problema diz que vai com 200 metros por segundo. Essa é a velocidade do projétil. Então, velocidade do projétil, temos essa informação, é de 200 metros por segundo. Aí, o projétil vai, bate lá no alvo, boing, e o som vem. Boing, 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 boing. Chega nos ouvidos de João, nas orelhinhas. Deixa eu fazer o João direito aqui, senão vai ficar feio. Tá lá o João, feliz da vida, com as suas orelhas de pé, esperando o som chegar. Aí o som chega. Quanto tempo demorou o som para chegar no ouvido do João? 2,7 segundos. E esse som veio com uma velocidade que é a velocidade do som, que o problema te diz que vale 340 metros por segundo. O alvo estava a uma distância que eu não sei, ΔS. O que eu sei é que 2,7 segundos depois ele ouviu o som. Então, o tempo para ele ouvir vai ser o tempo que demorou para o projétil ir, mais o tempo que demorou para o som voltar. Vou colocar volta. Vai com a velocidade do projétil, volta com a velocidade do som. Então, vamos colocar isso bonitinho. 2,7 igual. Como calculo o tempo? Triângulo do saber. Velocidade, aqui não é média porque é velocidade constante, ΔS sobre ΔT. O tempo é ΔS sobre velocidade do projétil, ΔS sobre velocidade do som. Substitui valores, não sei ΔS, mas a velocidade do projétil é 200. Não sei ΔS, mas a velocidade do som é 340. Tudo bem? 340. Aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso dar um jeito de descobrir ΔS. Para fazer isso, não tem jeito. Matemática pura e simples. 2,7 igual 200 e 340. Mínimo múltiplo comum. Vamos fazer, que eu tenho certeza que vocês sabem fazer. Por 2,
100, 170. Por 2, 50 e 85. Por 2, 25 e 85. Não dá mais por 2. Vamos fazer por 3. Não dá. Por 4. Não dá. Por 5. 25 por 5 dá 5. 85 por 5 dá 17. Você que fez 7. Não. 17 vezes 5 vezes 5 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2. 8 vezes 5, 40. Vezes 5, 200. Vezes 17, 3.400. E um repetido aqui, ó, praticamente repetido. Um trem de 150 metros de comprimento em movimento retilíneo e uniforme atravessa uma ponte de 350 metros de extensão na Serra Massa em 1 minuto e 40 segundos. É correto afirmar que a velocidade do trem no percurso em km por hora é de quanto? Então eu tenho o tempo e eu tenho o comprimento do trem. O desenho é o mesmo que nós fizemos anteriormente. Está lá a ponte. Sei tudo sobre desenhar a ponte, que tem 350 metros de extensão. Então, aqui a ponte, e a ponte tem 350 metros. E o trem, com seus diversos vagões, tem neste problema 150 metros. E aí, o problema diz a mesma coisa, que o tempo é 1 minuto e 40 segundos, que no nosso caso são 100 segundos. Ele quer saber qual a velocidade do trem para percorrer, para atravessar a ponte. Mesma ideia. Se eu falar que o trem começou a atravessar a ponte aqui, quando é que ele vai acabar de atravessar a ponte? Vai ser quando o último vagão tiver saído da ponte. Então, quantos metros à frente do trem tem que andar efetivamente? Vou botar aqui de novo, isso aqui é depois, 150 metros. Ela vai sair do que eu estou chamando de posição zero e vai ter que vir até esta posição S aqui. Então a função horária dela vai ser 0 mais velocidade vezes tempo. A posição S vale quanto? 350
mais 150, dá 500. E o tempo são 100 segundos. Então a velocidade é divide os dois lados por 100, 5 segundos, 5 metros por segundo. Só que ele não quer em metro por segundo, ele quer em quilômetro por hora. E aí nós aprendemos que de metro por segundo para quilômetro por hora, 1 metro por segundo vale 3,6 quilômetros por hora. Se você fizer uma regra de 3 dá certo, mas se você quiser, pode ir direto. Multiplica por 3,6, porque eu quero de metro passar para quilômetro, de segundo passar para hora, quero tudo aumente. E eu, ao multiplicar isso aqui, lembra que eu falei que tem os valores que são bonitinhos? 5 vezes 6, 5 vezes 6 dá 30, 5 vezes 3 dá 15, com uma vírgula aqui, quilômetro por hora. Resposta letra A. Errei. Letra E. Errei de novo. Letra A. Consegui. 15 quilômetros por hora. E tenho dito. Muito bem, pessoas. Essa é a nossa lista de exercício da prova do primeiro trimestre aí, com alguns exercícios bem básicos, de graça para vocês, beleza? Muito obrigado pela atenção. Até mais.